Olha pessoal, antes de passar para a próxima questão, a questão 7, seria interessante analisar um pouco mais essa questão 6, certo? Aqui eu reconstruí aquela tabelinha dos ângulos fundamentais, né, de 30, 45 e 60 graus, para seno e cosseno só. E aqui do lado a gente tem a figura do ciclo trigonométrico com vários ângulos, né? Lembrando que num exemplo anterior, eu fiz essa questão 5, eu tinha dois valores negativos e afirmei, né, que esse arco ele ocupava o terceiro quadrante. Então é importante fazer esse rascunho aqui e ter em mente o seguinte, ó. Aqui é a nossa origem do plano cartesiano, para a direita positivo, para cima positivo. Então esse é o primeiro quadrante, ele tem coordenadas para x, eu vou chamar a coordenada x de cosseno positivo, e para y, coordenada de y, eu vou chamar de seno, também positivo. Já o segundo quadrante, aqui no sentido anti-horário, eu tenho cosseno negativo, porque está à esquerda do zero, né? E o seno ainda positivo, porque está acima do zero. Qualquer ponto aqui ficaria nessa situação. O terceiro, ó, foi aquela situação que a gente resolveu que tinha menos e menos, né? Porque o cosseno aqui está à esquerda do zero e o seno está abaixo aqui do zero, menos e menos. E o último e quarto quadrante, né, eu teria a situação que o cosseno é positivo, está à direita aqui de zero, mas o seno está abaixo lá do zero, é negativo, mais e menos. Ok? Olhando aqui para o exemplo, por exemplo, 3, o primeiro número é negativo e o segundo é positivo, ou seja, menos e mais. Eu estou aqui no segundo quadrante, ó. Veja que os ângulos, né, são valores já conhecidos, ó, raiz de 3 sobre 2, os ângulos não, os valores aqui que vai ser usado para calcular o módulo da raiz de 3 sobre 2 e, aliás, 3 raiz de 3 sobre 2 e 3 raiz de 3 sobre 2 positivo. Provavelmente vai cair em um desses ângulos aqui, ó, ou 30, ou 45, ou 60. É quando você faz o cálculo do cosseno e do seno desses valores, né? Só que como eu tenho a situação que está no segundo quadrante, né, no quadrante 2, a situação primeiro é negativo e o segundo é positivo, eu vou ter que converter esse arco aqui para um arco de segundo quadrante. E como é que eu faço isso? Eu faço isso subtraindo do arco 180, do arco raso 180 graus, o arco que eu obtenho aqui. Um exemplo, caso seja 45, e é 45 mesmo, por estar no segundo quadrante, o ângulo correto, né, quando eu for passar 45 para o segundo quadrante, é 180 menos 45. Eu vejo aqui, ó, 45, o correspondente de 180 menos 45 está bem aqui, ó, que é 135, ou em radianos 3π sobre 4. Nessa situação aqui, eu tenho de novo menos e menos. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante. O primeiro é negativo e o segundo é negativo. Então, fazendo a conta, eu obtenho um desses três arcos, ou 30, ou 45, ou 60, para passar para o terceiro quadrante. Aí, ao invés de subtrair, eu faço somar 180 graus novamente, mais o arco que eu obtive aqui. É uma suposição que esse arco aqui obtido seja o de 60 graus, né? Eu não sei ao certo se é 60, vamos supor que seja 60. Então, o valor correspondente seria 180 mais 60, que vai dar 240, seria esse arco aqui, ó. Passar 60 graus para o terceiro quadrante, ó, refletir sobre o eixo aqui, dá 240, ou em radiano é 4π sobre 3, ok? Π sobre 3. Mais um outro exemplo aqui, essa situação aqui, ó, eu tenho o primeiro valor positivo a 9, questão 9, e o segundo negativo. Então vou ter essa situação que vai estar no quarto quadrante, e para converter um arco
de primeiro quadrante para um de quarto quadrante, agora com 360. Eu pego 360 graus e subtraio o arco que eu obter aqui. Suponho que eu obtenha 30, então é 360 graus menos 30. Ok? 360 graus menos 30. A gente fazendo essas contas, vai dar 330 graus. Ou aqui 7π, não dá para ver, 11π sobre 6. Ou 11π sobre 6. Ok? Em resumo, converter um arco do primeiro quadrante para o segundo é 180 menos esse arco. Do segundo para o terceiro é 180 mais esse arco. E do terceiro para o quarto é 360 menos esse arco que você obteve. Se tiver uma situação como a 7, onde só tem um eixo imaginário, então não é porque o arco de 90 graus está no próprio eixo aqui, π sobre 2, ou se for negativo, que é o exemplo aqui, é o contrário, é esse arco aqui de baixo, 3π sobre 2, né? Porque aí seria o sentido contrário aqui, ou a volta maior na direção positiva. Ok? Bom, eu queria aproveitar esse vídeo e fazer uma correção do vídeo anterior, né? Eu não editei o vídeo anterior, acabei transformando o 210 graus para 7π sobre 12. Bom, ao dividir por 3, 7, e ao dividir por 3, 12. Não tem correção não. Está correto, 7π sobre 12. Que representa 7π sobre 6. Só um momento. Hum. 7 vezes 180 sobre 6. 7 vezes 30. Ah, tá correto. Tá errado, me desculpe. Esse arco aqui, ao passar 210 graus para a forma radiana, eu dividi por 360, né? Era para ter dividido apenas por o arco de meia volta, né? Utilizado 180 aqui, então aqui embaixo ficava 18. E nessa conversão, que é 7π sobre 6. Me desculpe, então todo o vídeo que eu fiz anteriormente tem uma correção aqui. Eu vou colocar isso nos comentários, mas provavelmente alguém vai perceber e me corrigir, não tem problema, né? 7π sobre 6, 7π sobre 6 para o vídeo 6, né? E fazendo essa observação, acredito agora que vocês consigam fazer a sexta questão por completo. Até o próximo vídeo, pessoal, e um grande abraço.